Shalom, meus amigos, bem-vindos ao canal Essência Judaica do Novo Testamento. Esse canal tem como propósito ensinar para você o Novo Testamento dentro do contexto judaico do primeiro século, tá? Contexto judaico que infelizmente foi perdido ao longo dos séculos, mas o Novo Testamento só pode ser entendido como um texto judaico, tá? Escrito por judeus dentro de uma sociedade, dentro da religião judaica do primeiro século. É para isso que nós estamos aqui, ok? Hoje nós vamos analisar uma passagem lá em Mateus 22, quando um homem chega para Yeshua e diz: Mestre, qual é o maior mandamento da Torá, da lei de Moisés? E Yeshua responde para ele: Amarás o teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, e amarás o próximo como a ti mesmo. É verdade que Yeshua reduziu os mandamentos da Torá para esses dois? Antes eram 613, agora ficaram somente dois? Resposta: não, absolutamente não. Infelizmente, isso é ensinado em muitas congregações, ok? Que Yeshua reduziu os mandamentos da Torá. O que ele fez, o que Yeshua respondeu para aquele homem, é tão ao contrário disso que ela faz parte de uma oração do judaísmo, tá? A oração do Shema, que todo judeu ortodoxo ora pelo menos 2 vezes por dia. É a oração mais fundamental do judaísmo hoje em dia, é a oração do Shema. E o que ele respondeu está dentro da oração do Shema. Para isso, nós vamos analisar tudo aquilo que Moisés falou antes de chegar nisso, tá? A oração está em Deuteronômio, capítulo 6. Nós vamos analisar tudo aquilo que Moisés falou antes de chegar nessa passagem, para entendermos o que Yeshua quis dizer com isso. E também vamos analisar aquilo que Yeshua fala lá no Evangelho de João. Se me amas, mantém os meus mandamentos. Que mandamentos são esses? Está tudo absolutamente interligado, ok? Vamos começar então analisando o contexto lá em Deuteronômio. Nós vamos voltar um pouquinho para Deuteronômio capítulo 5, tá? Para chegar na oração do Shema com o contexto correto, tá? Deixa eu só puxar a tela aqui. Muito bem. Nós temos aqui a Deuteronômio capítulo 5. Vamos ler o que Moisés está falando. Gente, o nome Deuteronômio, tá? Moisés não deu título aos capítulos da Torá. Não existia título, não existia divisão. Deuteronômio foi o nome dado quando o Velho Testamento, que nós chamamos de Tanar, foi traduzido para o grego 200 anos antes de Yeshua, tá? Então, em grego, esse Deuteronômio significa segunda lei, tá? Só que isto não está no original. No livro de Deuteronômio, Moisés está recapitulando vários mandamentos da Torá e também dando mandamentos novos, ok? Então vamos para Deuteronômio capítulo 5, versículo 31. Na Bíblia hebraica é o versículo 28, ok? A Bíblia hebraica, ela tem ordem diferente dos livros, tá? E alguns versículos têm ordem diferente, mas o conteúdo é o mesmo. Então Deus falando para Moisés, tá? Deuteronômio capítulo 5, versículo 31. Você, porém, ficará aqui comigo, para que eu lhe dê todos os meus mandamentos, tá? Mitzvot, em geral, decretos, hukim, e julgamentos, mishpatim. Você os ensinará aos israelitas para que os cumpram na terra e que eu lhes der, que eu lhes dou para conquistarem. Desculpa, tá? Quais são os tipos de mandamentos que nós temos? Então, o mandamento em geral é o mitzvot, tá? Mishpatim são julgamentos, como por exemplo, não roubar. Hukim são aqueles mandamentos para os quais não existe uma explicação aparente. Existe uma explicação, tá? Só não é aparente. Como, por exemplo, a alimentação, os alimentos proibidos e não proibidos. Existe uma explicação por trás de tudo isso, ela é muito bonita, tá? Só que ela não é declarada quando Deus dá os mandamentos. Edot são os testemunhos que significam os mandamentos espirituais. Por exemplo, guardar o Shabat, guardar o Pesach, okay? Guardar a festa de Shavuot, Pentecostes. Esses são os tipos de mandamentos da Torá. Quando Deus se refere a mitzvot, tá? É o termo mais geral. Agora vamos para Deuteronômio 6, ok? Continuando. Para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos, Hukotai, tá? Ele está falando Hukim, tá? Que seus estatutos é Hukotai em hebraico. Mandamentos, não é mitzvot aqui, porque são seus mandamentos, mitzvotai, que eu lhe ordeno, tu e teu filho e o filho do teu filho, todos os dias de tua vida, para que seus dias sejam prolongados.
Isto é aquilo que Moisés falou antes de entrar na oração do Shema, tá? Isso é o que Moisés falou antes daquilo que Yeshua repetiu para aquele homem. Portanto, quando Yeshua chegou e repetiu para aquele homem a oração, todos os que ouviram tinham todo esse contexto que nós lemos, tá? Lembraram de toda a recapitulação que Moisés fez antes de chegar na oração do Shema, ok? A oração do Shema é esta: ouve Israel, Senhor teu Deus, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu poder. Traduções podem variar, ok? O que Yeshua respondeu para aquele homem, lá em Mateus 22:37, é o seguinte: E Yeshua disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Ele disse em hebraico, ok? Ou em aramaico, exatamente o que disse Moisés perante o povo. Nada mais, nada menos. Esta é uma parte da oração do Shema que todo judeu ortodoxo ora pelo menos 2 vezes por dia, ok? Versículo 38. Este é o primeiro e grande mandamento, ok? 39, e o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Muito bem. Este amará o teu próximo como a ti mesmo, ele também não criou. Isso também está na Torá, em Levíticos 19:18, que diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo, eu sou o Senhor. Ok? Agora, gente, vamos entender uma coisa. Ele está dando o princípio da Torá, ok? Quando Deus entregou a Torá perante o Monte Sinai, ele começou dizendo: Eu sou o Senhor. Não terás nenhum outro além de mim. Este é o princípio que ele usou para declarar todos os mandamentos, ok? Só que Deus é um Deus de amor. Então, ele não quer que o homem ame somente a ele quer que o homem ame o seu semelhante. E Yeshua está delineando o princípio da Torá. Isso vai ficar muito claro quando nós formos mais tarde ver o que os outros grandes sábios do judaísmo também falam sobre isso, ok? Voltando ao nosso vídeo, nós temos lá, vamos agora rapidamente para o Evangelho de João, quando Yeshua continua falando dos mandamentos. Infelizmente, gente, ao longo dos séculos, né, em algumas denominações cristãs, Yeshua, Jesus Cristo, é aquele que está longe de mandamentos, né? Não existem mais mandamentos. Existe amar a Deus, amar ao próximo, mas a figura do Jesus Cristo, tá? Que nós chamamos aqui de Yeshua, ficou separada de mandamentos, como se para ele não existissem mandamentos. Mas está totalmente errada essa visão. Para ele existem sim os mandamentos e são todos, sem exceção. João 13:24. Eu lhes dou um novo mandamento. Amem-se uns aos outros. Vocês devem se amar uns aos outros da mesma forma como eu amei a vocês. Não se trata de um novo mandamento, tendo em vista que esse mandamento já faz parte da Torá. Moisés tinha declarado isso 1.300 anos antes de Yeshua. Mas de praticar o mandamento conforme o exemplo de Yeshua. Quando ele fala como eu vos amei, ele está dizendo exatamente da mesma forma. Vocês devem se amar, vocês devem amar uns aos outros como eu dei o exemplo. Enquanto eu estive com vocês aqui na Terra, eu dei o exemplo de como amar, tá? E é desta forma, seguindo o exemplo dele, que nós devemos amar uns aos outros, tá? Porém, o mandamento já existia na lei de Moisés há 1.300 anos. Agora vamos para uma parte importante, gente. Aí que está o grande mal entendido, tá? Mateus 22:39. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Algumas traduções em português, você vê, baseiam-se, né? Dois mandamentos baseiam-se, ou os mandamentos nascem, ou os mandamentos estão sujeitos a toda a lei e os profetas. Um exemplo da nova King James. Veja bem, a palavra depender, existe uma interpretação de texto básica aqui, ok? Existe uma interpretação de texto básica. Deixa eu parar de compartilhar. Existe um problema de interpretação de texto muito simples aqui. Se ele está dizendo que a Torá e os profetas dependem disso, ele está dizendo que o resto da Torá tem que ser ignorado, ou que isto é o princípio para que o resto da Torá seja cumprido. Exemplo, você fala para alguém, você tem que estudar.
A sua prova amanhã, o resultado da prova amanhã, depende do que você estudar hoje. Você não está dizendo para ele somente estudar ou somente fazer a prova. Muito pelo contrário. Você tem que estudar para que tenha uma boa nota na prova. E Yeshua está dando os dois princípios para que o resto da Torá seja cumprida. Por isso que ele usa a palavra dependem. Ele não diz que esses dois mandamentos substituem, ou descartam, ou anulam. Ele disse o quê? Dependem. A Torá e os profetas dependem disso. Vamos continuar. Perdão, opa. Vamos lá. Desculpa, gente. Olha o que acontece aqui, gente. Esta palavra dependem, tá? Eu trouxe o grego aqui, porque o grego ele é mais ilustrativo. Esta palavra em grego aqui, krematai, literalmente significa pendurar. Olha só o que Yeshua disse em Mateus 18:6, como Mateus traduziu essa mesma palavra. Se alguém fizer com que um destes pequeninos que tem fé em mim peque, será melhor para que essa pessoa seja jogada no mar com uma enorme pedra amarrada no pescoço. Ele usou o mesmo verbo, ok? Qual é o ensinamento de Yeshua aqui? Esses dois mandamentos são o princípio para que toda a lei de Moisés seja cumprida. De forma alguma, são mandamentos que descartem os demais. Lembrem-se, é como se ele estivesse dizendo assim, literalmente, a Torá e os profetas estão pendurados nestes dois mandamentos. É literalmente o que o grego fala. Então, de forma nenhuma, ele está descartando absolutamente nada, ok? Eu vou trazer alguns exemplos aqui da literatura judaica para saber como o que ele fala está absolutamente inserido na literatura judaica, na linguagem dos outros sábios do judaísmo, que não tem diferença nenhuma, ok? Olha só o que é Pitron Torá. É um comentário medieval sobre as porções da Torá, ok? Nenhum desses mestres aqui cria em Yeshua, ok? Então, é um comentário sobre a porção da Torá, Kedoshim, livro de Levíticos, tá? Olha o que eu coloquei em vermelho aqui. Pois os sábios disseram. Ou seja, quem está escrevendo isso aqui está dizendo que é a opinião dos sábios. Não somente dele, não somente de um, mas a opinião dos sábios. Olha como isso aqui é idêntico àquilo que Yeshua falou. Todos os mandamentos da Torá dependem de dois versos. O primeiro, e amarás o Senhor teu Deus. E a segunda, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Alguma diferença disso para aquilo que Yeshua falou? Nenhuma. Algum judeu que leu isso acha que esses sábios estão diminuindo os mandamentos da Torá? De jeito nenhum. Vamos para Talmud da Babilônia. TB, Talmud da Babilônia, Shabat 31a, são palavras de Hillel, grande sábio Hillel, tá? Do primeiro século também. Aquilo que é odioso para você, não faça outro. Essa é toda a Torá. E o resto é sua interpretação. É uma figura de linguagem. Ele não está dizendo que esta é toda a Torá, literalmente, só existe esse mandamento. Não. É isso para que você cumpra o resto. Olha o que o Hillel fala. O resto é sua interpretação. Vá estudar. Talmud da Babilônia, Berachot 63a. Bar Kapara ensinou qual é uma breve passagem da qual todos os princípios fundamentais da Torá dependem. Resposta: reconhece-o em todos os seus caminhos e ele dirigirá as tuas veredas, citando Provérbios. Novamente, ele está citando o princípio para que todo o resto seja cumprido. Olha como a literatura judaica, os mestres do judaísmo, seguem a mesma forma de ensinar de Yeshua, o que mostra como Yeshua está inserido no judaísmo do primeiro século. São outros, estou trazendo mais dois versos aqui de Deuteronômio, tá? Para dizer o que Yeshua não fez. Deuteronômio 4:2. Não acrescentem nenhuma palavra aos mandamentos que eu lhes dou, nem tirem nenhuma palavra, mas obedeçam aos mandamentos do Senhor teu Deus, que eu lhes dou. Deuteronômio 12:32. Obedeçam a todas as leis que eu estou dando a vocês, sem acrescentar e nem tirar. Então Deus está dando dois mandamentos negativos: não acrescentar e não retirar. Yeshua fez algum deles e desobedeceu a Deus? Óbvio que não. O que mais Yeshua falou sobre os mandamentos? João 15:10. Se obedecerem aos meus mandamentos, eu continuarei amando vocês, assim como eu obedeço, atenção, aos mandamentos de meu Pai. E ele continua a me amar. Yeshua obedeceu quais mandamentos da Torá? Absolutamente todos. Todos os que estavam ao alcance dele, ele obedeceu. Ele não obedeceu somente dois, amar a Deus e amar ao próximo. Quando ele fala para as pessoas obedecerem
aos seus mandamentos, como eu obedeço os do meu Pai, ele está se referindo a toda a lei de Moisés, porque foi toda esta lei que ele obedeceu. Então, mandamentos do meu Pai significam o quê? Lei de Moisés. 1 João 2,3. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. 2 João 1,6. E o amor é este, que andemos. Essa palavra andemos é o halacha no hebraico, tá? João escreveu essa palavra de propósito, porque a forma como se cumpre os mandamentos no judaísmo é chamado de halacha. A forma como os mandamentos devem ser cumpridos, chama-se halacha, que é andar. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, e andeis nisso em amor. E se andares, novamente, o halacha que João está usando, né? Só que aqui, 1 Reis 3,14, Deus falando para Salomão, tá? Continuando o verbo halacha. E se andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi, teu pai, também prolongarei os teus dias. Deus usando isso, uma coisa parecida com o que João falou, Deus usou para falar para Salomão, da forma quando ele herdou o reino de Israel de Davi, seu pai. Qual é a conclusão disso, gente? O que teria acontecido se Yeshua tivesse diminuído os mandamentos da Torá de 613 para 2, amar a Deus e amar ao próximo? Ele teria feito uma coisa que teria inviabilizado a missão dele. Ele teria cometido um pecado, tá? Desobedecendo a orientação que Deus deu na Torá de não retirar e nem acrescentar, o que impediria, tá? Yeshua de se entregar em sacrifício. Por quê? Porque ele teria cometido um pecado. Se ele comete um pecado, ele jamais poderia se entregar pelos nossos pecados. Yeshua só pôde se entregar pelos nossos pecados porque ele não tinha e ele não conhecia pecado. Se ele tivesse cometido um pecado, ele não poderia ter se entregue e o sacrifício dele não teria sido válido, nem naquela época, nem hoje e nem nunca. E além disso, ele teria entrado em contradição com o que ele mesmo havia pregado. Eu estou dando aqui 3 exemplos. João 15:10, que nós lemos, Mateus 5, 17 e 18, quando ele fala que nem uma letra será retirada da Torá, e Lucas 16, 17, quando ele fala a mesma coisa de uma forma diferente. Gente, concluindo, se você ouviu que Yeshua diminuiu os mandamentos da Torá, que agora não existem mais todos, só existem 2, amar a Deus e amar ao próximo, isso não é verdade. De forma nenhuma isso é verdade. Eu trouxe o contexto desde o começo, desde Moisés, aquilo que Yeshua disse e depois João, para a gente entender que mandamentos e Yeshua convivem pacificamente, totalmente, ok? Yeshua nunca foi contra nenhum mandamento da Torá, muito pelo contrário. Tudo aquilo que ele viveu, em tudo aquilo que ele viveu, ele ensinou a como devem ser cumpridos todos os mandamentos que Deus nos deu. Se você gostou desse vídeo, por favor, dá um like. Eu peço que você envie para os seus amigos que frequentam a igreja, que têm interesse em conhecer o Novo Testamento. Obrigado por ter visto e até a próxima. Shalom.